Alguém já parou para pensar como é que o mundo invisível poderia interagir com o nosso mundo, o mundo físico? Olha, essa é uma pergunta que deixa muita gente intrigada há séculos. Hoje, a gente vai mergulhar na resposta que o Espiritismo oferece para esse mistério. Como uma entidade não física, um espírito, consegue de fato atuar sobre a matéria? Essa é a grande questão, né? Parece um paradoxo total. Se um espírito não tem um corpo físico, como ele poderia mover um objeto, fazer um barulho ou até mesmo se tornar visível para a gente? Essa aparente contradição é o que alimenta tanto o ceticismo quanto a curiosidade. E é exatamente esse enigma que a gente vai desvendar passo a passo. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um roteiro bem lógico. Primeiro, vamos falar do paradoxo material que cria toda a dúvida. Depois, a gente entra na natureza do espírito em si. Em seguida, a peça-chave de tudo, o perispírito. Daí, vamos ver como ele atua e, por fim, como tudo isso junto explica esses fenômenos. Vamos lá! Então, vamos começar pela raiz de toda essa dúvida. De acordo com o entendimento do Espiritismo, o maior problema para a gente compreender esses fenômenos não está nos fenômenos em si, mas na nossa falta de conhecimento sobre o que realmente são os espíritos e como eles se manifestam. A ideia que a maioria das pessoas tem é que um espírito é, bom, uma coisa abstrata, um vazio, a ausência total de matéria. E a lógica parece simples. Se um espírito é nada, como é que o nada pode agir sobre alguma coisa? Essa é a ideia inicial que faz qualquer interação física parecer completamente impossível. Agora a gente vai começar a desafiar essa ideia. O entendimento espírita traz uma visão bem diferente, que mostra que um espírito está muito, mas muito longe de ser um nada. O ponto central aqui é o seguinte: para o Espiritismo, o espírito não é uma fumacinha abstrata. É um ser individual, com seus próprios limites, que não perde a personalidade nem o seu eu depois que o corpo morre. Pelo contrário, ele continua tendo uma forma que normalmente é a forma humana que a gente já conhece. Para a gente ter uma ideia, vamos pensar na experiência logo depois da morte. No começo rola uma confusão, o espírito pode nem sacar que morreu. Mas logo depois, o corpo físico é visto como uma roupa velha que foi deixada para trás. O espírito se sente mais leve, livre da dor e percebe que ele leva algo com ele. E esse algo é a sua consciência, a sua forma e a sua individualidade. E o que seria essa coisa que a alma leva junto? É aqui que a gente chega no conceito que resolve o nosso paradoxo. A chave para entender tudo isso é o chamado perispírito. Segundo essa visão, o ser humano é formado por três partes. Primeiro, a alma, ou espírito, que é a nossa essência, a nossa inteligência. Segundo, o corpo, que é a nossa casca material e passageira. E conectando os dois, vem o perispírito, que é um envoltório fluídico, semimaterial. Ele é a ponte entre esses dois mundos. Certo, mas o que é exatamente o perispírito? Pensa nele como uma interface. É através dele que o espírito sente o mundo físico e, do mesmo jeito, é através dele que o espírito manda a sua vontade para o corpo se mexer. Ele funciona como receptor e transmissor ao mesmo tempo. E olha, essa analogia do Allan Kardec que está na tela é perfeita. O perispírito funciona como um fio elétrico condutor. A alma seria a fonte de energia, o corpo seria o aparelho e o perispírito é o cabo que liga os dois, permitindo que a energia do pensamento se transforme em ação no mundo material. Ok, mas como é que essa ponte funciona na prática? Para fazer essa conexão, o perispírito precisa ter umas propriedades bem especiais que não são nem totalmente matéria, nem totalmente espírito. E este slide aqui mostra a diferença de um jeito muito claro. Enquanto o nosso corpo físico é rígido, denso, o perispírito é super flexível, expansível, ele é feito de uma matéria bem mais sutil. E o mais importante, enquanto o corpo resiste, o perispírito se molda na hora à vontade do espírito. E é justamente por causa dessa plasticidade toda que o espírito consegue aparecer com a aparência exata que tinha em vida. Se ele tinha uma cicatriz, um traço marcante, ele pode usar o perispírito para recriar essa aparência e, assim, ser reconhecido. Beleza, agora é hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Com esse conceito do perispírito em mente, aqueles fenômenos que pareciam mágica, coisa sobrenatural, começam a ser vistos de um jeito diferente, como resultado de leis da natureza que talvez a gente só não conhecia ainda. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, não é? Mesmo que o perispírito exista, como é que uma coisa tão etérea, tão sutil, pode ter força para levantar uma mesa pesada?
Isso parece que vai contra tudo o que a gente aprendeu sobre física. Mas olha que curioso, a resposta está bem na nossa frente, na própria ciência. A gente vê forças gigantescas em coisas que consideramos sutis ou invisíveis. O ar, num furacão, derruba prédios. O vapor, que é só água gasosa, move trens enormes. A eletricidade, que a gente nem vê, racha uma árvore no meio. A força não tem a ver com densidade. Então, a ação acontece em cadeia, saca? Funciona assim. Primeiro, o espírito, que é a vontade, age sobre o seu instrumento, o perispírito. O perispírito, por sua vez, manipula o que o espiritismo chama de fluido universal. Pensa nisso como uma espécie de energia cósmica que está em tudo. E ao agir sobre esse fluido, o perispírito consegue finalmente ter um efeito na matéria densa, como mover uma mesa. E essa mesma lógica também explica o que chamam de aparições tangíveis. Pela mesma capacidade de se moldar, o perispírito pode condensar sua matéria sutil a ponto de ficar por um tempo sólido, quente e até palpável, antes de voltar ao seu estado normal. E aí que a gente chega no ponto-chave. A partir do momento em que a causa, ou seja, o perispírito e suas propriedades é conhecida, o maravilhoso some. O evento deixa de ser sobrenatural e passa a ser visto como um fenômeno natural, que só obedece a leis que a nossa ciência talvez ainda não tenha mapeado completamente. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, que eu acho fascinante. Se essa estrutura explica toda uma classe de fenômenos que antes a gente achava impossíveis, isso nos convida a perguntar: que outras leis da natureza podem estar aí, funcionando ao nosso redor, só esperando para serem descobertas? A história da ciência é basicamente isso, a transformação do que era mágico em algo compreensível. Talvez este seja apenas o próximo capítulo.